Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, e na dependência do Teu Espírito, nós abrimos a Escritura, contando com o fato de que Ele é o nosso grande professor e mestre, que é Ele o agente santo, que conduz a verdade da Bíblia ao nosso coração. E nós pedimos que Ele realize essa obra profunda, transformadora, vigorosa, real, de conduzir as verdades da Bíblia ao nosso coração e produzir em nós um caráter aprovado. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já lhes convidar para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos até lá, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos abrir a Bíblia nessa passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, mas de fato nós vamos concentrar a nossa observação hoje no verso 3. Diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém. Amém. Hoje nós vamos, irmãos, continuar a segunda parte da mensagem a respeito do dia do Senhor. Nós começamos há 2 semanas atrás a falar desse assunto. Eu chamei esses 2 sermões de O Terrível Dia do Senhor. Eu disse para os irmãos que Dia do Senhor é uma expressão utilizada nos 2 testamentos para falar de um tempo de julgamento. Uma série de punições catastróficas recairão sobre todos aqueles que não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida. Eu disse também que o dia do Senhor aparece com alguns sinônimos na Bíblia. Dia do Senhor também é chamado dia da desgraça, é também chamado de dia da vingança, é também retratado como o grande dia da sua ira. Todas essas expressões, que são expressões sinônimas, elas retratam o mesmo ponto, é que o dia do Senhor vai ser uma ocasião terrível, sem qualquer precedente na história. Eu também falei para os irmãos que o agente do dia da ira, do dia do Senhor, será o próprio Jesus Cristo. Ele virá punir esse mundo, mas não mais indiretamente, como se escondendo por detrás dos fenômenos da natureza. Ele pessoalmente manifestará toda a sua ira justa e santa indignação contra um mundo que tem vivido em rebelião constante contra ele. De modo que todas as pessoas que viverão nesse momento, elas terão absoluta certeza que não se trata da mãe natureza, mas do próprio Cordeiro de Deus que está irado. Nós temos uma sessão inteira na Bíblia dedicada ao dia do Senhor. Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 18 narra minuciosamente a ira de Deus através de um conjunto de 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices. Os sermões proféticos de Jesus também nos evangelhos destacam esse mesmo assunto. Nós também falamos para os irmãos que o dia do Senhor não se refere a um dia de 24 horas. Nós falamos que a palavra utilizada por Paulo nessa passagem é o termo grego kairos. Kairos é diferente de cronos. Enquanto cronos é o tempo do relógio, kairos se refere a uma temporada, a uma era, que pode durar uma semana, pode durar anos, pode durar até milênios. Então Paulo usa essa palavra para dizer que não será um dia de 24 horas, mas será uma ocasião de julgamento. Nós também destacamos na última mensagem que o dia do Senhor é diferente do arrebatamento da igreja. O rapto da igreja de Cristo
é chamado por Paulo de o dia de Cristo. E esse momento não vai ser um momento de julgamento. A Escritura o retrata como sendo uma ocasião de conforto, de consolo, de alegria, no qual os crentes mortos ressuscitarão e junto com os vivos terão seus corpos transformados para se encontrar com Jesus nas nuvens. E todos eles seguirão para a casa do Pai, como está lá em João capítulo 14. Somente um tempo depois, nós vamos ver hoje, então Jesus retornará com os seus para finalmente julgar esse mundo e fazer sim desse mundo o seu reino. Por fim, dissemos que o dia do Senhor será repentino. Paulo compara aqui com a ação do ladrão na noite, isto é, não haverá nenhum sinal sobrenatural prenunciando o dia do Senhor. Será mais ou menos como aquela geração que sofreu o dilúvio. Eles viviam numa boa, fazendo seus negócios, casando-se, dando-se em casamento, até que o dia da destruição chegou e nenhum deles se encontrava pronto. Então hoje nós vamos prosseguir nesse assunto. Esse assunto, irmãos, não é um assunto popular. Esse assunto não é um assunto palatável. Esse é um assunto que muitos crentes não gostam de ouvir. E há pessoas que estão em igrejas evangélicas e vão passar a vida inteira sem ouvir observações a respeito desse tema. Mas ele é essencial. Ele é um tema real. A Bíblia detalha minuciosamente o que vai acontecer no futuro da história da humanidade. E todos nós que somos do Senhor, nós não deveríamos temer esse dia, nós não deveríamos ficar envergonhados de falar, porque tudo que nós vamos ver aqui faz parte do caráter santo do nosso Deus, que ama verdadeiramente, mas também é um Deus de justiça. Tem duas informações que eu gostaria de averiguar com os irmãos no verso 3. A primeira delas é que o dia do Senhor ocorrerá em um cenário de falsa paz. Essa é a primeira informação que nós vamos ver no verso 3. E a segunda é que essa falsa paz será interrompida por uma destruição repentina. Então nós vamos olhar essas duas informações contidas no verso 3, conforme anunciamos. Então a primeira delas, o dia do Senhor ocorrerá em um cenário de falsa paz. É o que Paulo diz na primeira frase do verso 3. Ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança. Vamos parar aqui. A primeira pergunta, irmãos, que vem à mente quando lê passagens como essa, é a seguinte: quem andará pregando essa mensagem de paz e segurança? Quem vai pregar essa mensagem? Essa mensagem ela será pregada pelos falsos mestres. Nós vimos nas semanas anteriores o que a Bíblia ensina a respeito do arrebatamento. E o arrebatamento, irmãos, vai ser um momento que vai deixar esse mundo simplesmente em ebulição. E aquela geração de ímpios que não forem conduzidas ao encontro com Cristo nos ares, eles vão ter que buscar informações, eles vão ter que encontrar explicações para justificar esse evento tão glorioso. E a pergunta é: o que é que vocês acham que essas pessoas vão fazer? Vocês acham que essas pessoas vão procurar explicações da Bíblia? Vocês acham que essas pessoas vão resgatar os sermões da internet que estão sendo pregados aqui na igreja para tentarem compreender o que aconteceu na geração deles? Eles não vão fazer isso. Jesus já anunciou que falsos cristos e falsos profetas farão milagres e enganarão a todos os incrédulos. Irmãos, na geração que precede o dia do Senhor, haverá uma proliferação de seitas. Nós vamos mostrar daqui a pouco algumas passagens para os irmãos que dão conta de que pregadores agirão por meio de poderes demoníacos para fazer milagres e semear a mentira nas pessoas que aqui ficaram. E esses falsos mestres vão se levantar, eles vão pregar a mentira, eles vão fazer milagres que deixarão as pessoas abismadas, e eles vão trazer essa mensagem que está sendo dita aqui por Paulo: olha, minha gente, está tudo bem, paz e segurança, fiquem tranquilos, nós estamos aqui e vamos cuidar de vocês. O maior de todos os falsos mestres
é retratado no livro de Apocalipse como falso profeta. Se você quer ler a respeito desse homem, em casa depois, leia Apocalipse capítulo 13. Lá nós temos o detalhamento desse homem. Ele é o braço religioso do mundo regido pelo anticristo. E esse homem vai semear mentira, ele fará muitos e muitos milagres, ele será uma espécie de um sumo sacerdote de todos os pregadores falsários, e ele congregará milhões e milhões de pessoas contra o Senhor Jesus Cristo em uma rebelião que é narrada em Apocalipse capítulo 19, no final da mensagem nós vamos chegar lá. Então esse é o cenário que está sendo traçado aqui por Paulo. Nós temos pessoas se levantando e dizendo paz e segurança. Mas o grande, irmãos, o maior de todos os promotores da paz daquele tempo, será o próprio anticristo. Nós temos algumas indicações na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que mostram que ele vai aparecer como um pacificador. Eu quero ler duas passagens para mostrar para vocês. A primeira em Daniel capítulo 9. Vamos até lá. Por favor, em Daniel capítulo 9, e nessa passagem, nesse versículo aqui, nós vamos ver a ação do anticristo como sendo o pregador da paz. Eu estou em Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse versículo é uma pequena parte de uma visão que Daniel teve, de uma profecia que ficou conhecida como a profecia das 70 semanas. Ele traça o que vai acontecer na história, desde a reestruturação da cidade de Jerusalém, até a entrada de Jesus Cristo naquela cidade. E depois ele dá um intervalo e fala da ascensão do anticristo. No versículo 27, falando do anticristo, ele diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então ele fará uma aliança por uma semana. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui hoje, mas já fiz em outras ocasiões aqui na igreja, que essa expressão uma semana no vocabulário hebraico se refere à semana de anos, seria o equivalente a 7 anos, que nós cremos ser os 7 anos de tribulação. Então ele faz um tratado com Israel, um tratado de paz, um tratado que vai colocar fim em todas as controvérsias que vocês estão acompanhando há dezenas de anos já no Oriente Médio. Ele faz uma aliança, o texto prossegue: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, na metade dessa semana, ele vai romper esse trato com Israel, ele vai passar a atacar o povo do Senhor, e ele vai fazer isso até que a ira, a destruição que Deus determinou sobre ele, finalmente o alcance. Mas o ponto que eu quero destacar, irmãos, é que a Bíblia retrata a figura do anticristo como sendo inicialmente um promotor da paz, um homem que aparece com traços humanitários, que parece pôr fim à controvérsia. Esse mesmo texto aqui de Daniel, ele tem um eco dele em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 6, e aqui os irmãos vão poder ver com um pouco mais de detalhes essa figura promotora da paz, esse homem que está debaixo da ação direta de Satanás. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e verso 2, nós lemos o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui é o mesmo evento que nós acabamos de ler lá em Daniel, só que nos lábios de João. E novamente aparece essa figura, ele está num cavalo branco, ele imita o Senhor Jesus Cristo, ele sai vencendo, ele tem uma coroa na cabeça, é o símbolo da autoridade, é o símbolo de quem tem o governo nas mãos, e ele sai como um promotor da paz, conquistando e pacificando o mundo.
O modo como o texto é construído dá a ideia de que ele não vai fazer isso através da guerra. Ele não vai precisar utilizar flechas no seu arco. Ele tem o arco, mas nem flechas são mencionadas. A ideia que a maioria dos comentaristas acredita é que ele vai fazer isso através da ideologia. Ele será um conciliador e através do engano ele vai obter a paz mundial. Essa é uma das passagens que trata a respeito do anticristo. O anticristo será um dos grandes promotores da paz. Tem uma mais direta nos escritos de Paulo, agora 2 Tessalonicenses capítulo 2, volte lá, agora para Tessalonicenses, mas o segundo livro, e aqui a gente vê a ação de Satanás por detrás dos poderes e da autoridade do anticristo. Então eu estou lendo a segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Olha que palavras fortes nós temos aqui. Ora, o aparecimento do iníquo. Iníquo é um dos termos utilizados para o anticristo. Então, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, de onde vem o poder, segundo o qual ele opera milagres? Quem é o agente que estará por trás de todos os sinais e maravilhas que ele vai operar nesse mundo? É o próprio Satanás. Esse homem, ele estará diretamente debaixo da autoridade, do domínio, do comando e do poder de Satanás. E ele faz milagres, ele prega mentira, versículo 10, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então ele traz engano para as pessoas que vão perecer. Agora vejam, essas pessoas não são inocentes. O restante do verso 10 fala: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então eles não são simplesmente pessoas tolas, pessoas iludidas, eles não são coitadinhos, vítimas, meras vítimas da ação de Satanás por meio do anticristo. O texto diz que eles deliberadamente rejeitaram o evangelho. Eles, de uma forma resoluta, eles deram as costas para a verdade. Eles não querem a pregação verdadeira do evangelho de Deus, eles não querem ser salvos. E verso 11, agora veja que verso forte. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem é que manda o erro para eles? É Deus quem manda. É Deus quem manda. Aqui, irmãos, é um cenário no qual Deus está entregando essas pessoas à mentira. Vocês querem mesmo acompanhar o anticristo? Vocês querem acolher a mensagem dele? Vocês querem crer nos milagres dele, e aceitando os milagres dele como prova de que ele é um ser divino elevado? Pois creiam nisso. E Deus vai dar permissão para que o anticristo continue pregando as suas mentiras. E sabe por que Deus vai fazer isso? Verso 11, ou melhor, verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por que Deus está mandando esse homem? Porque Deus quer julgar essas pessoas. Deus quer que eles continuem dando crédito à mentira, para que eles se tornem cada vez mais indesculpáveis diante do trono daquele que é eterno. Então, irmãos, esse é o ministério do anticristo. Esse é o retrato do mundo depois que a igreja partiu. Depois que a igreja é retirada desse mundo, nós temos a ascensão desse homem. Junto com o falso profeta, seu braço religioso, pregando mentiras, fazendo prodígios, maravilhas, enganando as pessoas, promovendo o erro. Então aqui nós temos uma configuração na qual a luz do mundo não brilha mais, o sal da terra não está mais presente. Você sabia que a presença da igreja restringe o pecado?
Você sabia que esse mundo só não é pior do que já é por causa da presença da Igreja de Cristo aqui, mas no momento em que a Igreja de Cristo é retirada, nós temos um cenário de trevas, nós temos um cenário de apodrecimento. Demônios tomarão a boca dos falsos mestres e o mundo se entregará plenamente aos seus pecados, enquanto o anticristo sustenta uma aparente paz que vai proporcionar àquelas pessoas um senso de segurança. Então é isso que Paulo está dizendo na primeira frase do verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança. Então isso vai acontecer. O anticristo, o falso profeta, serão os responsáveis. Um responsável político, o outro o responsável religioso, por trazer essa mensagem. Gente, está tudo bem, está tudo em paz, vocês estão seguros debaixo da nossa direção. Agora volte para 1 Tessalonicenses 5, e vamos ver a segunda parte do versículo, que nós temos aqui em segundo lugar, a segunda informação. Ele diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, sabe o que está sendo dito aqui através do apóstolo Paulo? É que esse cenário de paz na verdade, uma paz frágil. É uma paz, irmãos, que é ilusória. Ela repentinamente vai mudar. Apocalipse capítulo 6 mostra isso. Eu queria que vocês voltassem lá, porque Apocalipse capítulo 6 detalha tudo o que nós acabamos de ler aqui na escrita do apóstolo Paulo. Nós lemos há pouco o verso 2. O verso 2 de Apocalipse 6, como eu disse para vocês, é como se fosse a primeira parte do versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5. Paz e segurança. Agora no verso 3, nós temos a repentina destruição. Diz aí o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então vocês estão vendo que é uma mudança repentina, do primeiro selo para o segundo selo. Concorda com o que nós acabamos de ler em Paulo. O cenário de paz dá lugar à repentina destruição. É algo rápido. É simplesmente o tempo de se quebrar o selo. De repente, aquele mundo de paz, aquele mundo de tranquilidade, aquele mundo de prosperidade, se tornará um mar de sangue. As pessoas começam a se matar. O mundo será tomado por uma grande guerra civil. Repentina destruição. É uma virada de chave. Grandiosa. Ainda no capítulo 6, versículos 7 e 8, acrescentando a esse momento, é dito assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para a matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então veja, irmãos, o cenário da falsa paz sendo modificado completamente. Além das pessoas se matando, nós temos um ambiente de pragas. Nós temos um ambiente no qual os animais que hoje estão na florestas, muitas vezes acuados pelas cidades com medo do homem, esses animais começam a sair e atacar as pessoas. E as pessoas vão morrendo. E pragas vão se estendendo. 25% da população do mundo morre nessa época. Eu fiz uma conta bem modesta. Se nós pegássemos o número de pessoas que tem hoje como referência, seria algo em torno de 1,5 bilhão de pessoas mortas. Você consegue imaginar 1 bilhão de pessoas mortas? 1,5 bilhão. É o que vai acontecer nesse dia.
Esse momento é tão terrível, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses que Paulo chama, ele compara a dor de parto que a mulher tem antecedendo o nascimento da criança. É aquela contração mais forte. É como se Paulo estivesse dizendo, depois que essa dor tomar conta do mundo, não há mais como voltar atrás. É como a mulher que está prestes a dar à luz. Chega um certo momento que ela não tem mais como segurar as contrações, ela simplesmente precisa dar à luz. O mesmo vai acontecer nesse momento. Quando esses sinais acontecerem, o dia do Senhor vai até o fim, não vai ser mais modificado. No verso 12 de Apocalipse 6, nós temos a mesma ideia com cores mais fortes. Veja aí o que ele diz. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o cenário aqui, irmãos, é do colapso da criação. Terremotos, meteoritos, escuridão. Vocês estão percebendo que as pessoas que viverão nesse momento, eles não vão atribuir esses sinais à mãe natureza ou qualquer outra explicação de natureza científica. Eles sabem que é o Cordeiro de Deus que está irado contra eles, e eles se escondem, eles estão pedindo pela morte, mas eles não têm coragem de se arrepender dos seus pecados. Esse é o cenário do grande dia do Senhor. É um momento terrível, irmãos. É por isso que Paulo diz que o ambiente de paz vai dar lugar à repentina destruição. Morte, colapso da criação e guerra civil. Agora, irmãos, é importante dizer que nem tudo no dia do Senhor será destruição. Nessa época haverá muitas conversões. Apocalipse narra a conversão da nação de Israel. Esse mesmo livro fala dos 144 mil judeus que andarão pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Apocalipse ainda dá conta das 2 testemunhas em Jerusalém, que serão mortas pelo anticristo e depois de 3 dias irão ressuscitar. Apocalipse fala de um anjo que vai voar pelo céu pregando o evangelho por esse mundo. Você consegue imaginar essa cena? Um anjo passando pelas cidades, pelos grandes centros urbanos, anunciando o evangelho de Deus. Muitas pessoas vão se converter. E muitos deles, a maioria deles, será massacrada pelo anticristo. Se vocês olharem, por exemplo, no capítulo 7, versículo 9, nós temos o massacre dos santos da tribulação pelo anticristo. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor nenhum,
pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É muito bonita essa passagem. O que é que os mártires da tribulação estão fazendo? Você leu aqui algum deles ressentido com o Senhor? Você leu alguns deles aqui dizendo: Senhor, eu sofri tanto, por que o Senhor não interviu? O anticristo me torturou, me colocou numa cela, aplicou castigos inumeráveis sobre mim. Nenhum deles está ressentido. Todos estão dizendo: ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a glória. Todos eles estão manifestando gratidão a Deus. Esse, irmãos, isso aqui é uma percepção do tipo de coração que tem aqueles que morreram pela causa de Cristo. Eles não têm ressentimento nenhum. Eles não se sentem as piores pessoas desse mundo. Eles se veem como pessoas privilegiadas diante de Deus. Eles são odiados aqui na terra, mas eles são como príncipes e princesas no céu. Então, esse período do dia do Senhor, ele é um período de muito sofrimento. Ele é um período de juízo terrível, mas é também uma hora de muita salvação. Mas a maioria dos nossos irmãos que estarão vivos nessa ocasião, eles serão massacrados pela figura terrível do anticristo. Irmãos, eu preciso caminhar com vocês para Apocalipse 19, porque lá nós temos o ponto alto do dia do Senhor. O dia do Senhor, como eu disse para vocês, ele não é um dia de 24 horas. Ele é uma ocasião. Mas nessa ocasião do dia do Senhor, nós temos o evento mais importante, que é a ocasião, o momento em que Cristo pisa nesse mundo. E nós temos essa descrição belíssima de João, e já aqui, partindo para as explicações finais do dia do Senhor, eu quero fechar essa parte lendo com vocês essa passagem. Então diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Então, quando retrata Jesus com olhos como chamas de fogo, é para dizer, irmãos, que nada escapa à sua visão. Alguns comentaristas dizem que é como se fossem olhos penetrantes, que enxergam as pessoas por dentro e por fora. Alguns outros comentaristas dizem que pode ser uma mistura de onisciência e ira. Os olhos que enxergam tudo, mas esses olhos estão fumegando, porque chegou o momento da ira. Aqui também, ainda no verso 12, fala que na sua cabeça há muitos diademas, é o que lemos ainda no verso 12. Lembra que diademas são coroas de governante. Ao longo do livro de Apocalipse, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai destronando os governadores desse mundo. Aqui em Apocalipse 19, ele já capturou para si a autoridade de todos os reis do mundo. O anticristo, no Apocalipse, no seu surgimento, ele é retratado na figura de alguém que tem muitas coroas sobre a cabeça, apontando para o fato de que ele possuirá um controle soberano sobre esse mundo. Mas aqui, meus irmãos, os governantes já se renderam. As coroas já estão com Jesus. Ele já assumiu o controle desse mundo. Aliás, uma troca gloriosa, vocês não concordam? Uma coroa de espinhos no lugar de todas as coroas dos reinos desse mundo. O nosso Senhor Jesus merece isso. Aqui está sendo retratada uma soberania intocável, inatacável. No verso 12, diz ainda que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, qual é o nome desconhecido de Jesus? E eu disse: não sei. Só ele conhece o nome. Então só ele poderá dizer. Mas alguns
estudiosos do Apocalipse acreditam que isso aqui pode se referir a aspectos desconhecidos da sua divindade. Você sabia que o Senhor Jesus possui atributos que nós simplesmente não conhecemos? Que há dimensões nele que ainda são completamente desconhecidas para nós? E como normalmente nome na Bíblia revela algo da pessoa, então é possível que se refira a isso sim. Que nós ainda conheceremos certos lugares, ambientes, pessoalidades de Cristo que ainda são desconhecidas a nós. No verso 13, ele continua, aprofundando essa descrição, dizendo: ele está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É intrigante isso aqui, irmãos. O texto diz que o seu manto está manchado de sangue. Mas aqui não é o sangue que ele derramou na cruz, porque esse evento já ficou, ele já ressuscitou. O sangue aqui é o sangue dos seus inimigos. Não é o sangue dele, ele está na figura de um guerreiro. E de repente você poderia perguntar, mas de onde vem esse sangue? Porque a batalha aqui do capítulo 19 nem começou ainda. Ora, meus irmãos, seria essa a primeira batalha do Senhor Jesus? Quem era o príncipe dos exércitos do Senhor que apareceu a Josué quando ele estava prestes a entrar na terra prometida? Quem derrotou aquelas 6 potências mundiais ilustradas naquela imagem, na estátua de Nabucodonosor, na visão que ele teve no capítulo 2? Quem foi que lutou contra Faraó? Meus irmãos, já faz séculos e séculos que as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo já vêm sendo manchada com o sangue dos seus inimigos. No verso 13 ele é chamado de o Verbo de Deus. Isso aqui é para não deixar dúvidas a respeito de quem se trata. João capítulo 1, verso 1, no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui qualquer leitor sabe que se trata do Senhor Jesus Cristo. Ele é humano, mas ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Então nós temos aqui, irmãos, a soma dos nomes de Jesus. Ele tem um nome que ninguém pode discernir, mas ele é a palavra de Deus e ele ainda é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. No verso 14 diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Pergunta é: quem é esse exército? Quem são essas pessoas que vai compondo essa companhia que está acompanhando o grande general desse exército glorioso? Eu creio, irmãos, que o versículo 7 e 8 responde: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor estará com ele nesse dia. Só que a igreja não está mais nas suas vestes nupciais. A igreja está como soldados de um grande general. Em Mateus capítulo 25 é acrescentado que anjos também estarão presentes nessa ocasião gloriosa aqui. E o que a igreja vai fazer? A igreja não vai fazer nada. A igreja de Cristo não vai precisar sacar uma espada, porque esse dia é o dia da vingança de Cristo. A igreja só vai assistir. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, mostra que a igreja depois vai julgar o mundo junto com Cristo. Mas nessa ocasião ela só vai assistir. É o que diz o verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sai da sua boca uma espada afiada.
Esse aqui, irmãos, é o símbolo do poder de Jesus de destruir, de matar. Sai da sua boca porque o poder de matar, o poder de destruir vem das suas palavras. Do mesmo jeito que o poder de dar a vida, haja luz e houve luz, vem da fala dele, o poder da destruição também tem a ver com as suas palavras. Vida e morte estão nos lábios do Senhor Jesus Cristo. É isso que está sendo narrado por João. E embora, como eu disse, a igreja esteja acompanhando, João destaca que nós não guerrearemos nesse dia. O texto diz que ele pessoalmente pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, é Jesus quem pisa as uvas. Essa imagem que ele está utilizando. Ele esmaga os ímpios sozinhos. Ele não precisa de auxílio. É o dia da vingança dele. Ele não precisa de ninguém para apoiá-lo nisso. Os anjos que estarão presentes aqui, eles serão simplesmente os auxiliares da limpeza, convocando os animais da terra a virem tomar parte no banquete da carne dos rebeldes. É o que está no verso 17, veja comigo. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de cavaleiros, ou melhor, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então os anjos estarão no céu, convocando os animais a virem se apropriar do grande banquete que Deus vai prover nesse dia, os cadáveres apodrecidos daqueles que se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo. E sabe por que Jesus, meus irmãos, pode fazer isso? Verso 16 diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele pode fazer isso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o dono desse mundo. E todos aqueles que não querem que se curvar diante deles, todos aqueles que não querem adorar a eles, todos aqueles que não querem crer nele, todos aqueles que querem se manter em rebelião contra ele, nesse dia essas pessoas serão esmagadas. Repentina destruição. Som, voltou. Eu já falei, né, daquele demônio que está nos microfones dos pastores, né? Que normalmente vai atacando ali, culto após culto. Pergunta é, irmãos, e nós? Como é que vamos ficar diante dessa cena? Imagina você hoje, colocado diante de uma carnificina de milhões de pessoas. Cristo pessoalmente, esmagando, destruindo pessoas. Depois convocando as aves, os animais, a se alimentar das carnes apodrecidas dos rebeldes. Como é que você ficaria hoje? Talvez você ficaria chocado. Talvez você ficaria enojado. Tem pessoas, não é, que quando olham sangue passam mal. Olha o que é que nós vamos fazer nesse dia aí. Versículo 4 de Apocalipse 19. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. É isso que nós vamos fazer. Amém e Aleluia. Amém, assim seja. Aleluia, glória ao Senhor. É isso que nós vamos fazer. Talvez hoje, com as suas limitações emocionais, físicas, você não tivesse condições de dizer amém, aleluia, diante de uma situação dessa. Mas nessa ocasião você vai ter a mente de Cristo. Você vai pensar que nem Cristo. Você vai ver justiça acontecendo nesse dia. Você vai ver a santidade de Deus sendo vindicada nessa ocasião. E você vai dizer amém e aleluia. Então, irmãos, é isso aqui a descrição que em Paulo está embutida naquela pequena frase: quando estiverem pregando paz e segurança
eis que lhes virá repentina destruição. Repentina destruição está empacotado tudo o que nós acabamos de ler aqui hoje. Essa aqui é a exposição da palavra do Senhor. Já caminhando aqui para as minhas falas finais, eu queria lembrar aos irmãos que há duas ceias em Apocalipse, no capítulo 19. A primeira ceia são as bodas do Cordeiro. E a segunda ceia é para os animais selvagens, cujos pratos serão os corpos apodrecidos dos ímpios. E esse contraste no capítulo 19, ele é muito, muito poderoso. Aliás, meus irmãos, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele falou a respeito de uma festa, Ele falou a respeito de uma ceia, para a qual homens do mundo inteiro foram convidados a vir. E naquela ocasião, o amor, a compaixão, a misericórdia, eram as principais anfitriãs dessa celebração gloriosa. E por milênios, o Senhor Jesus Cristo continua convidando pessoas do mundo inteiro a se assentar com Ele na mesa da salvação e a provar o quanto Ele é bom. Contudo, os homens continuam inventando desculpas engenhosas, normalmente apelando para alguma coisa mais urgente e apenas reforçando por meio dessas escusas de se sentar com Cristo à mesa, de cear com Ele, e essas pessoas vão rejeitando, e através dessas escusas eles estão apenas, na verdade, reafirmando que eles são inimigos de Deus. E aqueles, meus irmãos, que se recusam a ouvir o convite da graça para o banquete do amor, um dia se verão em um outro banquete, em um banquete terrível, no qual eles mesmos serão as refeições dos animais selvagens. Esse contraste, como eu disse, é muito poderoso e é uma das principais lições do dia do Senhor. Você vai participar de um banquete, ou com Cristo, ou com os animais selvagens. Se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, você vai fazer parte desse banquete glorioso, assentado na mesa da salvação, com Abraão, Isaque e Jacó, os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Mas se você continuar adiando esse convite, se você continuar inventando desculpas esfarrapadas para não se comprometer com o Senhor, de repente, pode chegar o dia da destruição e você se ver como parte desse banquete de animais selvagens. Pense nisso. Considere essas informações com todo o seu coração. Abra a sua alma para acolher essas informações, porque vida e morte dependem de como você reage na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. É que o salmista, no Salmo 2, ele viu o dia do Senhor também, de uma forma muito clara. Eu queria olhar com os irmãos rapidamente esse salmo, e queria apenas destacar para vocês a visão que o salmista tem do dia do Senhor. É a mesma visão que nós acabamos de olhar em Apocalipse, mas vocês vão ver que ela está funcionando em outros termos. Então, enquanto lemos aqui alguns trechos desse salmo, tenta imaginar o cenário de Apocalipse 19. Reis, governantes, comandantes, homens, mulheres, todos reunidos, irados contra Jesus, querendo enfrentar o Todo-Poderoso. E aí o salmista, como se estivesse naquele momento, ele faz a seguinte pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmista está olhando para aquela multidão de pessoas lideradas pelo anticristo e o falso profeta, e é como se ele estivesse perguntando: por que vocês estão enfurecidos? Por que vocês estão imaginando tolices? Por que vocês acreditam que através dos exércitos de vocês, das maiores tecnologias armamentistas, vocês vão conseguir derrotar o Deus Todo-Poderoso? Como é que vocês podem imaginar uma tolice dessas? Aí ele diz assim, olha aí: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram
contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Lembra que Apocalipse 19 representa Cristo com uma coroa. Ele já é governante nesse mundo. E os povos estão enfurecidos. Nós não queremos estar debaixo do domínio dele. Nós não queremos estar sob a servidão dele. Vamos nos juntar aqui, vamos formar um exército de milhões e vamos sair desse estado de servidão. Vamos proclamar a nossa liberdade, a nossa independência e vamos enfrentar esse tirano. É isso que eles estão fazendo. E o que é que Deus faz, irmãos? Verso 4, veja aí. Quem acha que Deus não tem senso de humor, está aí o que Deus faz. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Você consegue imaginar Deus dando uma gargalhada? Consegue imaginar isso? Imagina assim, você adulto, vem uma criança de 2 anos e faz assim para você: vem brigar comigo. O que você faz? Você ri. Você ri. Então Deus está zombando desses homens. E aí Davi, que é a figura aqui do rei que está falando, ele se levanta e ele diz assim, no verso 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então esse Deus que ri é o Deus também que se ira. E aí Davi dá um aviso. Veja que como ele é um sujeito legal, ele dá um aviso para esses homens rebeldes. Ele fala assim no verso 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor, beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então, não irritem ele. Não irritem. Beijem ele. A ideia aqui de beijar, você já deve ter visto essa cena em filmes, em que um rei é empossado e os nobres da terra vêm beijar a mão daquele monarca, colocando-se debaixo da autoridade dele. Essa é a imagem que quer ser evocada aqui para a gente. Venham até ele, assumam que ele é Senhor de vocês, se coloquem debaixo do domínio dele, porque senão a ira dele vai se inflamar. E ele termina com uma mensagem gloriosa, dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você já se refugiou nesse Jesus? No Cordeiro de Deus, nos Evangelhos, mas no Cordeiro de Deus irado do Apocalipse? Você já se refugiou nele? Você já creu nele? Você já se curvou diante dele? Você já beijou a ele? Então, se você fez isso, ele diz: você é um bem-aventurado, você é um feliz, você é um abençoado. Sabe por que você é um abençoado? Porque todos os seus pecados foram lançados nele. Um dia Jesus, é como se Jesus um dia tivesse olhado para você e dito mais ou menos o seguinte: olha, me dá a tua injustiça e toma a minha integridade. Me dê os seus pecados e tome a minha santidade. É por isso que você é um bem-aventurado. E é por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós não vivemos com medo desse dia. Porque toda a condenação que um dia vai cair sobre os ímpios, elas em nós já caíram na pessoa de Cristo. Lembre-se disso, meus irmãos. Tem mais uma coisa que eu preciso dizer para os irmãos, que eu não poderia deixar esse assunto sem mencionar. Sempre haverá zombadores que ridicularizarão essas informações. Sempre haverá. Toda vez que você for falar disso aqui para alguém, sempre vai se levantar uma pessoa ou várias pessoas zombando disso. E a Bíblia já preparou a gente para isso. 2 Pedro capítulo 3. Queria que vocês fossem lá. Nós vamos encerrar com as observações desse capítulo.
2 de Pedro, capítulo 3. Veja o que é dito aqui, irmãos. É muito elucidador essa passagem. 2 de Pedro 3, verso 3. Ele fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, veja o que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então a primeira coisa que Pedro diz, eles são zombadores. Isto é, eles debocham da ideia de que um dia Jesus virá julgar esse mundo. Você conhece alguém assim? Há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas. Em todo lugar você vai encontrar gente que se encaixa nessa descrição. Acham que isso não vai acontecer. Acham que isso jamais ocorrerá. E Pedro diz aqui que eles andam segundo as suas paixões. Isso é muito importante. Em outras palavras, a zombaria deles é fruto do amor ao pecado. É como se ele estivesse dizendo assim: essas pessoas, elas negam a segunda vinda de Cristo, elas negam o julgamento, não porque são grandes pensadores, não porque eles raciocinaram cientificamente, investigaram todas as coisas e chegaram a uma conclusão científica de que esse evento jamais ocorrerá. Não. Eles são assim porque eles vivem nos seus prazeres sexuais profanos. Eles são imorais. E vocês sabem, meus irmãos, que pessoas que vivem em imoralidade sexual, elas não gostam da ideia de um dia de julgamento. Elas não gostam. Elas nem querem considerar essa possibilidade. Então, para eles, é muito melhor que as coisas permaneçam como estão. E o argumento deles, versículo 4, olhe comigo aí, por favor, ele fala assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O argumento deles é a partir da uniformidade desse mundo. É mais ou menos assim: isso não vai acontecer porque nunca aconteceu. Não vai haver julgamento, um julgamento sobrenatural, porque julgamento sobrenatural nunca ocorreu. Nunca houve um julgamento cósmico. Por que isso vai acontecer agora? O mundo continua o mesmo, né? Só falta lá o refrão da música: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não vai mudar nada. Aí Pedro diz no versículo 5 o seguinte: porque deliberadamente, essa palavrinha aqui ela é muito importante. Então veja que é um esquecimento proposital, tá certo? O que eles esqueceram? Olha aí, porque deliberadamente esqueceram que de longo houve céus como terra, a qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro está dizendo assim: eles esqueceram do dilúvio. Eles esqueceram deliberadamente, de uma forma muito conveniente para se acomodar à vida de pecado deles. Eles esqueceram do dilúvio. Eles ignoraram o fato de que a geração do dilúvio jamais havia visto a chuva. Até o dilúvio não tínhamos chuva na terra. Então, quando Noé pregava, dizendo que Deus iria destruir esse mundo através da água, as pessoas diziam a mesma coisa que esses zombadores afirmarão. Ora, nunca choveu, nunca vimos aqui uma enxurrada de água, por que isso vai acontecer agora? Então, irmãos, sempre haverá zombadores. A história sempre estará repleta de pessoas que ridicularizam a promessa da segunda vinda, mas elas fazem isso para permanecerem ainda mais confortáveis nos seus pecados. É por isso que elas fazem isso. Elas não querem um julgamento, elas não querem pensar na possibilidade de um julgamento, elas querem continuar confortavelmente caminhando a passos largos em direção à destruição, e elas não querem ser alertadas disso. Qual é a exortação para nós que somos de Deus? Pedro fala assim no verso 2:
para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Pedro está dizendo aqui que a nossa certeza não tem a ver com aquilo que os falsos, os zombadores dizem. Nossa certeza vem das palavras dos profetas, do ensino de Jesus, da fala dos apóstolos. E eles disseram para nós o seguinte, está no verso 10. Ele fala: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então tudo que nós falamos está embutido aqui no versículo 13 de Pedro. O dia do Senhor. O dia do Senhor vem como um ladrão. O dia do Senhor vai pegar todo mundo de surpresa. O dia do Senhor não vai ter anúncio. O dia do Senhor não vai ter aviso. O dia do Senhor não vai ter nenhum sinal. Vai pegar todos de surpresa. E nós, verso 13, e aqui encerramos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui, irmãos, está a nossa grande esperança. É aqui que nós depositamos toda a nossa confiança. É aqui o local onde nós teremos felicidade plena. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos que lidar com os zombadores que não creem no Senhor. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos que enfrentar tribulações, temos que lidar com os nossos próprios pecados, temos que enfrentar muitas ocasiões terríveis, mas a nossa esperança é que aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos ressurreição, imortalidade, vida eterna, novos corpos e um novo mundo no qual não haverá mais pecado, no qual teremos imortalidade e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Esse é o dia que nós estamos esperando. Esse é o dia de Deus, segundo o próprio apóstolo Pedro. Então que Deus abençoe, que a palavra dele habite ricamente o seu coração e que você seja capaz de glorificar a Deus pelos seus atributos. Que você seja capaz de honrar o Senhor Jesus Cristo, não somente pelo Deus amoroso que Ele é, que se sacrifica e morre pelos nossos pecados, mas que você também seja capaz de dizer amém e aleluia para o fato de que Ele é justo, que Ele é santo e que um dia, de uma forma correta e íntegra, Ele vai julgar esse mundo e Ele vai destruir todas aquelas pessoas que estão em rebelião contra Ele. E que você seja capaz hoje já de dizer amém e aleluia. O Senhor é justo, o Senhor é bom, Ele é todo poderoso, Ele é rei e Ele é Senhor. E aqueles que se curvam diante dEle estarão com Ele no novo céus e na nova terra. E aqueles que não querem se curvar, mas querem prosseguir nos seus pecados, eles serão destruídos nesse mundo e depois passarão uma eternidade de destruição no inferno de tormentos. Amém e aleluia. Vamos orar ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, muito por meditar nessa verdade espiritual. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus justo e que o Senhor, de fato, um dia fará justiça. E nós aguardamos, Senhor, com expectativa, o dia em que o Senhor vai destruir de uma vez por todas o pecado, o anticristo, o falso profeta e o inimigo das nossas almas com seus demônios. Nós te agradecemos, Senhor, que por causa do sangue de Cristo, nós já fomos libertos, protegidos desse dia da ira. Nós não participaremos nele, porque toda a ira que deveria cair sobre nós já foi depositada sobre o teu Filho. Nós te agradecemos por isso, Senhor. E pedimos que através dessa palavra hoje, o Senhor venha inspirar os nossos corações a ansiar pelo novo céus e a nova terra, nos quais habitam a justiça. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.